O que você é? Filho. O que você é? Repete de novo, você é? Então vamos orar e pedir para o nosso Pai falar conosco neste momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai. E agora vamos ouvir a Tua palavra. É a Tua palavra, Senhor Deus, que muda, transforma. É a Tua palavra, Senhor Deus, que transforma todo o nosso coração, a nossa mente, que nos renova, que consola, que nos ajuda, que nos liberta. E é diante do Senhor e da Tua graça, Pai, que eu peço, derrama agora, Senhor Deus, sobre cada um, Senhor Deus, deles, Pai. Abra o coração, abra-lhes o entendimento, para que eles sejam transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1, do 1 ao 8. Gênesis 22, do 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, ei, aqui estou. E Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. E Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Isaque se virou para Abraão e disse, pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão, temos fogo e lenha. E disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Na nossa caminhada cristã, tudo tem um começo. Abraão, Deus chamou ele a partir do capítulo 12, falou para ele desse jeito assim, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do teu pai, para um lugar, para uma terra que eu vou te mostrar. Deus nem falou assim, sai da tua casa, do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Olha só, Abraão nem questionou quando ouviu. Abraão estava iniciando a sua carreira, Abraão estava iniciando a sua carreira de fé. Simplesmente, até seu sobrinho Ló saiu junto com ele, quando ele partiu. E saiu lá de Ur, da terra dos caldeus, para ir para a terra que Deus ia mostrar para ele, que era Canaã. Pra você ter uma ideia, de 1.500 a 1.700 quilômetros, dava alguns meses de viagem em cima de um lombo de um jumento. Era bastante tempo. Só que Abraão creu naquela palavra, simplesmente pegou sua esposa Sarai e levou consigo, também seu sobrinho Ló foi junto com ele. Depois disso Abraão houve uma grande fome na terra, a palavra de Deus diz que Abraão desceu ao Egito, e lá Deus foi com Abraão, mesmo ele sem ter consultado, foi para o Egito, Deus foi com ele, porque ele falou para a esposa dele assim, olha, fala que você é minha irmã, e acabou que quando o pessoal do Egito, os príncipes do Egito viram a esposa de Abraão, que era formosa, tomaram para si, mas Deus através de sonho revelou, para que não acontecesse nada com a sua esposa, e logo Deus era com ele. Na nossa caminhada de fé, Deus aos poucos
vai nos dando experiências, e a gente vai aprendendo com Ele. A gente não começa da universidade, a gente começa do fundamental, do prezinho, e a gente vai caminhando de fé em fé. Em Gênesis 15 veio a palavra do Senhor em visão, dizendo para ele assim: olha, não temas, Abraão, eu sou teu escudo. Porque houve Abraão, ele teve que resgatar o seu sobrinho Ló, e depois logo que ele lutou contra alguns reis, ele deve ter ocorrido dele ter medo, e Deus fala para ele no capítulo 15 assim: Abraão, eu sou teu escudo. E Abraão creu. A palavra de Deus diz que Abraão creu. E Abraão diz que naquele momento falou para Deus assim: Deus, o Senhor me faz tantas promessas, mas eu não tenho herdeiro. Eu não tenho herdeiro. E Deus fala para Abraão assim: Abraão, olha para o céu, Abraão. Olha para as estrelas do céu, vê se você pode contar as estrelas do céu. Assim, Abraão, vai ser tua descendência. A Bíblia fala lá em Gênesis 15, 6. E creu ele no Senhor, e isso foi atribuído por justiça. Ele creu. O que nós filhos fazemos quando ouvimos a voz do nosso pai? Precisamos crer. Acampamento acabou. A nossa caminhada agora é em casa. Vocês acabaram de ouvir um testemunho da Duda falando sobre ansiedade. Deus foi com ela, Deus libertou ela, Deus fez o que os psicólogos não podem fazer, o que a medicina muitas vezes, o que as pessoas estudam para tratar pessoas, Deus simplesmente muda num agir, porque creem em Deus. Abraão creu. Abraão confiou na palavra de Deus. Em Gênesis 17, Abraão tinha 99 anos. Apareceu Deus para ele e falou assim: eu sou o Deus poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e você será pai de multidão. E ali Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. Ali também Deus mudou o nome da sua esposa, Sarai, para Sara. Meu querido, o seu nome, a sua vida, a sua história, Deus conhece todinha. E Ele não te deixa sozinho. Ele sabe o que você escreve no seu diário. Ele sabe o que você está pensando na escola. Ele sabe o que você está pensando dentro da sua casa. Ele vê os amigos com quem você conversa. Ele está sempre ao seu lado te observando, analisando a sua vida, sabendo o que você renuncia por Ele e o que você muitas vezes tropeça. Mas Ele não te acusa. Ele sempre está do teu lado, chamando você pelo seu nome. Assim como Ele disse: você será chamado Abraão agora, pai de multidões, de nações, reis sairão de ti. Também mudou o nome da sua esposa para Sara. Reis sairão de ti, Sara. Abraão era da idade de 100 anos. 100 anos. Quando Deus falou para ele, falou assim: olha, no tempo determinado, eu vou estar vindo aqui e você terá um filho. E ele creu nessa promessa. Nós como filhos precisamos crer e entender que há tempo para todas as coisas. Por que eu venho num culto de quinta-feira 1 hora apenas? Porque Deus tem sempre uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo. Na sua casa há resposta para nós. Por isso que nós vemos buscar Ele, porque como o Abraão creu, nós cremos que assim como Deus fez promessa a ele, Deus tem promessas para vocês. E na nossa caminhada, que é a caminhada sua, não importa se você tem 12 anos, se você tem 16, 15, 14, já vai sair de 18, já está indo para o live. Deus tem promessas na minha e na sua vida, porque Ele quer mudar a nossa história, a nossa vida.
nós como seres humanos projetamos muitas coisas. Às vezes projetamos faculdades que queremos fazer tantas outras coisas, mas Deus tem um plano também específico para cada um de nós e para você também. Chegou o tempo da promessa. Capítulo 22, capítulo 21, a Bíblia fala que Isaac nasceu, o filho da promessa. Eu quero dizer para você que você é filho da promessa. Você não é algo que aconteceu por um acaso. Às vezes eu pergunto para minha mãe: mãe, como é que foi? Você planejou? Como é que foi o meu nascimento? Meu pai fala assim: ixi, filho, não teve nada disso. Nada foi planejado. Para eles nada foi planejado. Mas para Deus, Deus sabia o momento certo. Deus conhecia a minha e a sua história. Você não é por acaso. Você não é algo que simplesmente aconteceu. Você foi planejado. Quando você foi concebido ou concebida dentro do útero da sua mãe, o Espírito Santo de Deus foi lá e já soprou. Esse é meu. É assim que Deus faz na nossa caminhada, na nossa vida. Nasceu o filho da promessa. Quando nasce o filho da promessa, também Deus faz a maior prova com Abraão. E qual era essa prova? Uma prova de fé. Deus prova a Abraão para poder ele saber o que é que ele, se ele realmente, o que ele tinha dentro do coração dele. Deus já não sabia? Sabia, mas Deus queria provar. E de repente Deus fala para ele algo muito difícil: Abraão, pega seu filho, leva ele para um monte que eu vou te mostrar, Monte Moriá, e ali oferece ele. E sabe o que Abraão fez? A Bíblia fala que no versículo seguinte ele foi lá, Deus falou com ele num dia, ele foi lá, preparou tudo. Preparou a lenha, preparou o fogo, preparou a faca, preparou os seus servos, e logo de manhã saiu. Logo de manhã ele foi. Ele não questionou. O primeiro ponto da nossa vida, que nós como filhos precisamos ter, é uma fé que obedece. Por que a gente foi lá no acampo e sentiu tudo aquilo? Às vezes você não queria ir, mas lá Deus mudou a sua história. Agora na nossa caminhada nós precisamos crer que Deus tem algo para as nossas vidas, para a sua vida, para a minha vida. Abraão teve uma fé que obedecia. O que é que Deus quer de nós? Deus quer de nós uma fé que obedece. Deus não quer sacrifícios de tolo. Deus quer fé que obedece. Deus falou para Abraão, eu imagino, aquele monte não era muito longe dali. 3 dias mais ou menos, 4 dias de caminhada. E de repente eu fico pensando, quando Abraão viu aquele monte, ele nem questiona muito, mas meu filho, meu único filho, aquele que ele fez promessas, mas a fé dele era tanta, que ele já demonstra aqui, no 5, e disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Deus quer que nós, qual que era o tema do acampamento? E o que você é? E como filho, o que Abraão fez? Obedeceu. Obedeceu. Abraão não questionou. Abraão não murmurou. Abraão simplesmente foi lá e cumpriu. Deus falou, e a fé dele já era disso: nós vamos lá, vamos adorar e já vamos voltar. Ele tinha fé. Seu filho, quando está subindo, pergunta: pai, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo a faca, mas cadê o cordeiro? Ele proverá. Já era uma simbologia do amor de Deus para conosco. O Pai, o Filho, quando foi entregue por nós, Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você nesta manhã, que Deus quer que você obedeça, que você não faça sacrifícios de tolo, que você tenha uma vida de consagração a Ele, uma vida de crer na sua palavra, uma vida de viver com intensidade, aquilo que a gente aprendeu no acampamento. Filhos, o que a gente deve fazer como filhos? Oração. O que a gente tem que fazer como filhos? Palavra de Deus. O que a gente tem que fazer como filhos? Obedecer. Fé que obedece. E Abraão levou seu filho.
E no momento certo, no momento lá do holocausto, quando o filho... Sabe quantos anos mais ou menos que Isaac aproximadamente tinha? Quando subiu com seu pai? Ele devia ter em torno de 30 a 36 anos, mais ou menos. Essa era a idade. Você já pensou? Quando chega lá em cima, de repente Abraão fala assim: filho, você é o cordeiro. Isaac já tinha visto muitas experiências do pai. Nossa, Deus, eu vejo Deus falando com meu pai direto, Deus contando como Deus ajudou ele, como Deus fortaleceu ele, como Deus... O filho nem questionou, o filho poderia correr, simplesmente o filho se entregou. Nesta tarde, cada um de vocês se entreguem para vivermos os propósitos de Deus. Você pode falar desse jeito, mas eu só tenho 12 anos. É você que Deus quer usar para ganhar os seus amigos na escola. É você que Deus quer usar para ganhar os seus parentes. É você que Deus quer usar para mudar o conceito, às vezes até mesmo dentro da sua família. Porque quando você agir como filho, sabe o que vai acontecer? Quando você se entregar completamente, milagres acontecem. Deus começa a salvar. Deus começa a mudar o coração. Deus te esconde se precisar esconder. Deus te ajuda em milagres se precisar fazer. Tudo porque você como filho obedece. O que eu quero dizer nessa tarde para você: filhos não questionam, filhos obedecem. Obedeçam a seus pais, obedeçam a seus pais na fé, obedeçam aos seus líderes, obedeçam aos seus pastores, sirvam na igreja com intensidade, com fervor, com ânimo. Mudem a maneira como você vive hoje. Talvez, Kleber, aonde é que você está entregando a sua vida? Aonde é que você está colocando os esforços? Aonde é que você está colocando o seu tempo? Entregue-se a Deus assim como Isaac entregou, porque Isaac tinha referência a um pai, Deus. Às vezes você pode falar assim: Kleber, mas você não sabe como é lá em casa. Eu não tenho referência de pai, eu não tenho referência de mãe, mas você tem a referência de um pai que é Deus. E esse Deus não te abandona. Ele sabe que você é filho, e Ele ajuda você na sua fraqueza. Ele ajuda você nos seus momentos de dificuldade. Ele entende o seu coração quando nenhuma pessoa entende. Ele te conhece, Ele tira a ansiedade, Ele levanta o que está cansado, Ele fortalece aquele que está simplesmente quer parar, porque Ele ama. Assim como Isaac se entregou, e quando se entregou, e Abraão crendo que Deus podia fazer um milagre. Nós vamos ali adorar e vamos voltar. Fique de pé. Vamos ali adorar e vamos voltar. De repente, quando Abraão estende a mão, uma voz do céu fala assim: Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você me ama. Quando a gente começa a servir com amor, sem questionar, sabe o que acontece? Você vai subindo de degrau diante de Deus. Se você fala assim: Deus, eu quero uma experiência contigo. E se você pede para o Espírito Santo, Ele dá experiências. Se você começa o seu relacionamento falando assim: Espírito Santo, me ajuda, e Ele ajuda. Nós não somos mais uma geração comum, nós somos a geração dos últimos tempos, escolhida por Deus para levar a sua palavra com autoridade, com ousadia. E você é essa pessoa. Às vezes você pode olhar assim: mas quem sou eu? Ame isso daqui, ó. Ame essa palavra aqui, ó, de todo o coração. E Ele vai mudar a sua estrutura, o seu pensamento, o seu coração, a sua mente. E nós vamos ser aquela geração como filhos de Deus. Eles vão falar assim: cuidado, eles são daquela igreja chamada IBC, mas como assim? Eles servem a um Deus vivo. Nós vamos poder testemunhar da grandeza de Deus e falar assim: Deus é bom o tempo todo, porque Ele vai estar conosco. Talvez você esteja aqui nessa tarde, talvez você se sinta triste, aflito. Talvez você foi no acampamento e falou assim: mas Deus não falou comigo. Talvez você esteja desanimado, o acampamento já passou, já é o segundo culto. Deus quer você pertinho. Deus quer te abraçar. Deus quer caminhar junto. Deus quer você dar aquele abraço, sabe, de pai. Se você quer se sentir abraçado,
Se você quer que Deus fortaleça você mais ainda, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando, os líderes vão estar orando também aqui por vocês. Vem aqui na frente. Os líderes, venham para cá para estar nesse momento também orando, intercedendo. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma resposta para você. Ele não mudou. Olha para quem está aí do seu lado, abraça junto assim, ó. Você caminha junto. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó: nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. Olha para quem está aí do seu lado. Se você não consegue ler a Bíblia, dê um passo para frente, vem mais para frente. Se você não consegue ler a Bíblia, pegue algum amigo, alguma pessoa que você olhe e fala assim: esse é de Deus, e comece a falar assim: vamos orar junto, porque eu não estou conseguindo orar. Vamos ler a palavra junto, porque eu quero conseguir orar. Deus vai mudar a sua vida. Nós somos a geração que Deus quer levantar para levar a sua palavra. E Deus quer derramar sobre você, sobre nós, o Espírito dele, um espírito de ousadia, um espírito de autoridade, um espírito de comunhão. Porque Deus quer mudar a nossa história. Vocês são esse povo escolhido. Nós somos filhos o quê? Obediente. Qual era o tema do acampamento? Identidade. O que nós somos? O que você é? O que você é? Então deixa Deus encher o seu coração do amor dele. Vamos orar. Senhor, nós dependemos do Senhor. Nós precisamos da tua graça. Nós precisamos do teu perdão. Consola-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Não nos deixa desanimar na fé. Não nos deixa parar. Não nos deixa entristecer. Não nos deixa desanimar. Deus, arde o nosso coração com a tua palavra. Queima dentro de nós. Espírito Santo, olha para cada um dos teus filhos que estão aqui e dá a eles experiências. Dá a eles, Pai, experiências no particular, no devocional, no oculto. Visita ele nas suas casas. Visita ele, Senhor Deus, quando eles estiverem nas suas escolas. Deus, que quando eles falarem, Senhor Deus, do Senhor, ó Pai, confirma a tua palavra, confirma o teu poder, ó Pai. E levanta, Senhor Deus, esses adolescentes, Pai. Levanta com autoridade e ousadia, porque eles são teus, eles são propriedade tua. E nós somos, Senhor Deus, teus filhos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Pode voltar para os seus lugares.